No Brasil, Carlinha, muito ainda se discutindo na área da economia, né? O país vem numa situação muito delicada. Cada vez mais você ouve relatos das pessoas com enormes dificuldades para conseguir comprar alimento, não é aquela história mais de comprar carne, né? Quero comprar filé mignon. Ih, rapaz, filé mignon é aquela história do Zeca Pagodinho, né? Nunca vi, nem conheço, ouço falar. Estou falando de comprar alimento mesmo, a inflação subindo, preços cada vez mais altos. A gente teve aí o anúncio da Petrobras, disparada do óleo diesel, do petróleo, da gasolina, do álcool, né? A gente ouviu ontem relatos aqui no Band News Station, né, de valores inacreditáveis, mais de 5,50 o litro da gasolina no Rio de Janeiro, um negócio absurdo, um negócio inacreditável. E ainda continuam as discussões sobre a prorrogação ou não do auxílio emergencial. Eu sou cada vez, sempre fui, né, muito favorável a que o governo interfira menos possível numa relação com a sociedade. O governo deve priorizar a saúde, deve priorizar a educação, deve priorizar áreas necessárias para qualquer sociedade continuar tocando a vida. E o resto deixa o povo se virar, as empresas, as companhias, né, os comerciantes e tal. Só que numa situação completamente fora da nossa realidade, da nossa rotina, como é uma pandemia, aí sim o governo precisa ajudar. Afinal de contas, pagamos impostos também para isso. E ajudar principalmente a camada mais pobre da população, que está desempregada, que não vê uma oportunidade num curto, num médio prazo, né, até que as coisas voltem ao normal, depois que a galera esteja vacinada. Então, aqui nos Estados Unidos, depois que passar esse processo do impeachment, a discussão vai ser o pacote trilionário, de quase 2 trilhões de dólares que o Biden propôs de estímulo à economia. O Biden diz que é vital a aprovação desse pacote para ajudar justamente a população que mais está precisando a comer. A gente não está falando de ter viagem para o exterior, de ter um carro diferente, comprar uma casa, não, vá comer. E essa é a prioridade do presidente americano e deveria também ser a prioridade no Brasil. Afinal de contas, há uma camada da população que não encontra trabalho porque a situação está muito complicada. A pandemia acabou fechando vários postos e tudo mais. E reiteradas vezes a gente ouviu do presidente Bolsonaro, mas em especial do ministro Paulo Guedes, que não pode ser algo definitivo, que isso acaba gerando muitos gastos para o governo, né? E eu concordo, não pode ser definitivo mesmo, mas nesse instante não tem alternativa, não tem um plano B. Você precisa da ajuda do governo nesse auxílio emergencial. E essa história de não ter dinheiro é muito relativa. Eu tenho batido nessa tecla aqui no Band News Station com frequência, porque dia sim, dia também, a gente recebe informações de gastos do governo federal em diferentes áreas, né, em diferentes esferas, até no Supremo Tribunal Federal, ou seja, na Justiça brasileira, ou seja, não é algo específico do presidente Bolsonaro, não. Que a gente fala, não precisa disso, ainda mais no meio de uma pandemia. E hoje a denúncia acabou sendo feita por deputados do PSB na Câmara, junto à Procuradoria-Geral da República, ou seja, já chegou à mão do Augusto Aras, né, do Procurador-Geral. E diz respeito ao quê? A gastos que foram feitos pelo Exército Brasileiro para fazer um churras, um churrascão. Entre os gastos, carne, cerveja e carvão. Barão, toneladas de picanha. Oi, Calinha. A Thalita Almeida tem toda a listinha aqui. Vamos ouvir a Thalita Almeida, então? Vamos lá. Fala aí, Thalita. Fala aí, Thalita. Marinha e Exército ainda não se pronunciaram sobre a denúncia de compras superfaturadas. Um grupo de deputados acionou a Procuradoria-Geral da República para que investigue a compra de cervejas e picanha pelas Forças Armadas. De acordo com o documento, há indícios de superfaturamento e sobrepreço de até 60% nos itens adquiridos. Ao todo, foram compradas, de acordo com o levantamento feito com base no portal da Transparência, 80 mil unidades de cerveja de diversas marcas e mais de 70 toneladas de picanha. Caberá ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidir se abre ou não investigação. Ô Carla, você toma cerveja. Eu tomo cerveja. Eu gosto de tomar cerveja, você também. Mãe de folga, mãe de lazer, tá em casa com a família, numa boa, né? Sem excesso. Às vezes com excesso e tal. Mas digamos que é um hábito do brasileiro tomar cerveja. É algo que faz parte da cultura do Brasil e de outras partes do mundo. Aqui dos Estados Unidos não é diferente. Então, você sabe quanto custa o preço de uma cerveja. Você vai ao supermercado, você compra cerveja, né? Uhum. E aí quando você se depara com os valores que foram feitos nesse pregão eletrônico de quanto o Exército Brasileiro pagou por cada garrafa de cerveja,
É um preço que nem no supermercado mais caro, mais chique, mais requintado da cidade você encontra o valor. E a gente está falando de grandes quantidades, quando teoricamente o valor diminui e não aumenta. Então vamos lá. Pegaram 500 garrafas, minha gente, não está falando de um engradado, não. 500 garrafas da Stella Artois, R$ 9,05 cada uma. Cada garrafinha, R$ 9,05. O mesmo batalhão adquiriu 3.000 garrafas de Heineken. Então tinha 500 garrafas de Stella Artois. A gente está falando de cerveja barata, a gente está falando de cervejas mais caras que tem aí popularmente, vai. 3.000 garrafas de Heineken. Cada garrafa, R$ 9,80. Já a 23ª Brigada de Infantaria de Selva comprou 3.050 garrafas de uma outra cerveja, a Eisenbahn, assim que fala, né, Carlinha? Por R$ 5,99. Então, assim, minha gente, numa boa, a gente está passando um momento muito diferente. Ó, valor da picanha, R$ 84,14 o quilo. 3.670 quilos de carne. Aí teve mais 62 mil quilos de miolo de alcatra. E por aí vai. Olha, digamos que vivêssemos num momento de economia plena, né, quando não houvesse desemprego, com a situação maravilhosa, com um país assim no topo, né? Como a gente já teve em alguns momentos recentes da história brasileira, quando a economia brasileira estava indo num ritmo maior, tal. Fazer esse tipo de compra já seria um escândalo. Um escândalo, né? Não é papel do Estado brasileiro comprar tudo isso de cerveja que a gente está vendo aqui. Você quer fazer um churrasco? Pega uma grana de dá aqui uma grana, capitão, ô general, vamos fazer um churras aqui a gente, tal, como se faz normalmente em qualquer empresa, por exemplo, sei lá. Mas pegar dinheiro público para fazer esse tipo de gasto não faz sentido, mas eu estou dizendo quando está a economia, né, maravilhosa. Na situação que o Brasil está passando hoje, com pessoas que não conseguem comer, com desemprego subindo, com uma perspectiva num curto, médio prazo terrível, com o governo dizendo que não tem grana para pagar o auxílio emergencial ali, o dinheiro para a pessoa terminar o mês, mais ou menos ali, tentando pagar um pouco de conta. Isso aqui não é um escândalo, isso aqui é um assinte, é um crime, é um negócio assustador. Como é que pode a gente acompanhar isso no Estado brasileiro? E eu estou falando desse exemplo do Exército, mas semana passada foi do Tribunal, outro dia foi da Câmara, sabe? Então, essas situações todas somadas, o governo falar que não tem grana para pagar auxílio emergencial não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Qual é a prioridade nesse momento? Não é salvar a vida, não é evitar que uma família o pai deixe levar comida para dentro de casa. E eu não estou falando de picanha, não estou falando de cerveja boa, estou falando de comida, arroz, feijão, açúcar, né, farinha, sei lá, um ovo eventualmente. Não estou falando de carne. Então, assim, essa falta de prioridade, essa falta de entendimento de como deve ser gasto o dinheiro público, de como o país, nesse momento, precisa, sim, do Estado presente, não sempre, mas agora precisa muito do Estado presente para, de alguma forma, aliviar a triste realidade que a gente está passando. E, no lugar disso, a gente acompanha todo dia notícias de diferentes esferas do governo, da justiça, das Forças Armadas, né, com esse tipo de escândalo. É muito triste acompanhar a falta de sensibilidade e, insisto, de humanidade que, infelizmente, a gente encontra no nosso país, Carlinha.